Como Que eu acho constituir que é uma aqui que é empresa? o point, Pointing, sim. não é? Como É aqui que é constituir o uma point. empresa? É constituir uma empresa, não Uhum, é? E começar então a laborar, exatamente, a trabalhar de forma legal uhum, e tudo mais. Portanto, como constituir uma empresa em Angola? Antes de entrar nessa temática de como constituir uma empresa empresa em em Angola. Angola, eu julgo que era necessário fazer aqui, não sei se permites, uma nota introdutória, Está à vontade, mano. do tipo o que é uma empresa. O que é uma empresa, não é? Exatamente. O que é uma empresa? Vou tentar falar isso em palavras miúdas. Uma empresa não é nada mais como uma organização. É uma organização. Organização. Uma organização é o quê? Uma organização é um conjunto de pessoas, não é? Sim. Um conjunto de pessoas que reúne recursos materiais, humanos e financeiros para atingir determinado objetivo. Isso é uma empresa. Uma empresa é isto, é uma organização. Só que a empresa tem fins lucrativos. Ou seja, as empresas são constituídas para gerar lucros, Lucros. Sim. para gerar dinheiro. Isso é que é uma empresa. Empresa. É uma organização, mas só que é uma organização que é feita para gerar dinheiro. Dinheiro. Não sei se fiz-me compreender. Está compreendido. Organizações existem muitas. Existem Uma igreja, por exemplo, é uma exemplo, é uma organização. organização, É mas não feita tem fins fins lucrativos. lucrativos. Sim. Está a ver? Por que é uma organização? Porque tem pessoas, tem Exato. recursos, que são humanos, que são as Hoje pessoas, sim. tem recursos financeiros, que é Seiros. o dinheiro, o capital, e materiais, que são os equipamentos. E depois tem essa combinação de todos Uhum. esses recursos para atingir um determinado objetivo. Só que esse objetivo não é lucro. Então é uma organização, mas não é uma empresa. Uhum. Ok. Certo? E como é que podemos dividir ou categorizar as empresas? Será que existe. eh, já deu para entender aqui? Boa. Olha, Existem empresas lucrativas, com fins lucrativos vivos e e sem fins lucrativos. ativos. Olha, um point. Pontos. Como é que nós podemos Categorizar categorizar as as empresas? empresas. Esse é um ponto muito interessante. Antes mesmo de dizer como elas são, como podemos constituir, Uhum. tocou num aspecto que eu acho muito importante. Então, veja, as empresas elas são classificadas de Uhum. acordo com muitos critérios. Muitos critérios. E vou trazer aqui alguns. Primeiro, do ponto de vista jurídico, deixa eu fazer aqui uma parte, uma nota que eu não sou jurista. Uhum. Eu sou apenas Tabelista. contabilista. Do ponto de vista jurídico, as empresas podem ser classificadas do tipo empresas por cotas, Uhum. empresas empresas, ou vamos dizer assim, sociedades por cotas. Então, Quando eu digo, estou a dizer sociedade, é a mesma coisa de empresa. uhum. Queiram entender aqui, é uma questão de semântica. Sim, sim. E posso dizer aqui empresas ou sociedades. Sim. Então, sociedades por cota ou empresas por cotas, empresas anônimas, tá vendo? Uhum. Do ponto de vista jurídico. Ok. As empresas podem ser por cotas unipessoais ou por cotas pluripessoais. Por cotas unipessoais são as sociedades unipessoais, ou seja, tem um único Sócio. sócio. Pluripessoais são aquelas que têm mais de um sócio. Podem ser Ok. sociedades por cota que têm mais de um sócio. O mesmo acontece com as sociedades anônimas. Uhum. Podem ser unipessoais ou pluripessoais. Quando eu digo unipessoais, é só um sócio. Pluripessoais têm mais de um sócio. Ok. Então, resumindo, do ponto de vista jurídico, tendo em conta como critério jurídico, nós podemos ter empresas por cotas e também podemos ter empresas anônimas. Anônimas. Tá vendo? É um critério, do Ok. ponto de vista jurídico. E Mas também tem um outro critério, que é do ponto de vista, vamos assim dizer, de propriedade. Né? uhum. Existem empresas privadas, públicas e mistas. Ok. Empresa privada é aquele cujos capitais são particulares. Sim. Empresas públicas, quem detém o capital é o Estado.
E, Empresas mistas é a combinação dos dois. Isso está do ponto de vista, ou tendo como critério a propriedade, do ponto de vista de propriedade. ok. Está a ver? Quer dar exemplo de uma empresa pública em que o Eh, Estado detém o capital? por Em que o exemplo, Estado é o dono? a Empresa Nacional de Energia, né? ENDE, a EPAL, A TPA, a TPA, a TAG, a TAG. Acho que agora foi particularizada, coisa assim. Não, não, eu não sei continuo. dizer, mas até onde eu sei, não. Ok, Ainda, o Estado ainda detém capital desta empresa. empresa, sim. Está bem? Ok. Mas, Então, agora, e também tem empresas privadas, uhum, não é? A Justo exatamente. Valor Consulting. Justo Valor Consulting, Yeah. yeah, é uma O empresa Olhar angolana, Angolano. é uma empresa privada. E tem aquelas mistas, em que há a combinação São dos dois, a outros intervenção do Estado e Estado. do particular. Podemos dar exemplo, por exemplo, aquelas escolas Com comparticipadas. participado, Escolas exatamente. comparticipadas são E, empresas e- mistas, e não? deve haver muitas outras por aí, que eu Ok, conheço muito pouca, mas com certeza deve haver. ok. Esse é do ponto de vista da propriedade. E tem Hum. aqui um outro aspecto também, do ponto de vista do setor da atividade. Ou seja, existem muitos critérios Filhos, para classificar ok, empresas. Do ponto de exatamente. vista do setor da atividade, temos empresas. E aqui eu gostava que os nossos empreendedores tomassem nota, Uhum, porque aqui tem um point. Quando os empreendedores forem, quando os nossos jovens pensarem em empreender, uhum, podem ter isso como um critério, que é o setor da atividade. Ou seja, em que ramo querem atuar. atuar, É um ok, critério. Nós temos aqui exatamente. empresas do setor primário, secundário e terciário. Empresas do setor primário são aquelas empresas que exploram os recursos naturais sem precisar transformá-la. De forma natural, Ok, não transformam. ok, Tipo o quê? Exemplo, agricultura, a pesca. sim, Hum? Ninguém, você quando explora, né? Vamos dar exemplo para os pescadores. sim. Tiram Bom peixe peixe do do mar, mar, né? sim. Não transformam E e disponibilizam para o consumo. sim, Há quem está atuando nesse ramo. exatamente. Há quem planta e colhe e vende. Certo? Sim. Exatamente. Aqueles que exploram, estes estão no setor primário. Tem o setor secundário, que é transformador. Transforma aquilo que vem do primário. Pegam no peixe e transformam o peixe. Ok. Sabe aquele enlatado? Peixe enlatado, o peixe Exatamente. seco, será que podemos classificar também? Passa por um processo de transformação. Informação, sim. É alterado o estado natural. Natural, sim, sim. Uma Exatamente. empresa que só vende peixe seco especializado e tudo mais. Exatamente, Yeah. exatamente. Mas o que é que a gente tira da terra? São os legumes, não é? Os Os legumes. legumes. Um exemplo de O, algo que é transformado. em termos de legumes, podemos pegar assim, aquelas frutas que depois são enlatadas. Sim. Yeah, também é uma transformação, né? O, Enlatados o de frutos. ouro. O ouro, o O ouro. petróleo. O petróleo. Ok, Né? sim. Transformam, né? Transforma-se, O sim. petróleo a gente não consome Sim. conforme sai da Diamante, terra. O sim. diamante, há quem usa o relógio, Diamante. não com o diamante bruto como sai na É, terra. assim, passa por um Existe, processo. passa por uma indústria, Sim, por um setor que transforma. Mas exatamente. aqui estão enquadradas essas empresas transformadoras. Toras. Tá vendo? Ok. Exploram e transformam. E depois tem o setor terciário, que é os serviços e comércio. Pegam naquilo que já foi transformado e Transformado e vendem. vendem. Ok. Então, quando tu quiseres começar um negócio, tens que definir onde é que queres, onde é que ramo é que tem. Do ponto de vista do setor, Uhum. onde é que você Tu quer abrir quer a tua empresa? Em que setor? No setor primário, secundário ou terciário? potenciar. É Não, queres abrir uma preciso definir isso. indústria, Sim. exatamente, queres abrir uma indústria transformadora, não, vai explorar a terra, não, simplesmente não vou manufaturar, vou só comprar produtos acabados e vender, ou vou vender serviços, como faz o Olhar Angolano. Vender serviços. Vende serviços, Yeah. via de Sim. ensino, Produção audiovisual. exatamente, e outros mais, né? Yeah. Consultorias. Hum? Exatamente. Existem muitos serviços, limpar casas, varrer casas e consertar carros e tudo mais. Existem uma série de serviços que se vende. Todo que é serviço e esse processo de venda, compra e venda, Uhum. elas estão enquadradas no setor terciário.
Setor terciário. Exatamente. E depois, existe um outro critério que também não podemos descurar, que é do ponto de vista de dimensão. As empresas não são todas da mesma dimensão. Ok. Está a ver? Existem micro, pequenas, médias e grandes empresas. Em Angola até existe uma lei, que é a Lei 30/11, né? Uhum. A Lei 30/11, que debruça sobre esse aspecto, não é? Uhum. Da classificação dessas empresas do ponto de vista da sua dimensão. Micro, pequenas e médias empresas. Uhum. E aqui, se calhar, seria a questão do Venasci, o que é uma Micro. micro, pequena e média empresa. Olha, está a Portanto, ser tão valioso termos essa conversa. Porque eu tenho aqui outras questões ainda, antes de chegarmos nessa questão de micro, pequenas e grandes empresas, né? ok. Eu gostaria de ter essa dúvida esclarecida. Qual é a vantagem de ter uma empresa unipessoal e qual é a vantagem de ter uma empresa pluripessoal? Uau, boa, top. Yeah, Veja, nós no princípio dissemos que o empreendedor tem que se predispor a assumir riscos. exatamente. Assumir riscos e gerenciar os riscos. Os riscos sempre estarão lá presentes. Uma sociedade unipessoal é aquela em que tu entras para constituir a empresa e és o sócio único. O processo de criação de empresa, não é? Está associado sempre a riscos. Exatamente. O negócio pode dar certo, Como o pode negócio pode não dar dar certo. certo. Se tu estiveres sozinho no negócio, tu assumes os riscos sozinho. Sim. Do ponto de vista do risco. Exatamente. Se tu tiveres outros sócios, né? O risco é repartido nas Entre aldeias, eles. entre os sócios. Entre os sócios. Exatamente. Portanto, esse é um dos aspectos que eu acho relevante, do Exato. ponto de vista do risco, do Uhum. negócio. Mas também tem uma e outra vantagem. Qual é? Uns preferem abrir sociedades unipessoais, tendo em conta a maneira de pensar o negócio. Existem muitos entraves na hora de discussão de aspectos da gestão cotidiana do negócio, do dia a dia do negócio. Uhum. Tu às vezes és muito proativo, o teu sócio não é. É um entrave. Quando é uma sociedade pluripessoal, Pessoal, sim. tem mais de um sócio, Sim. não é? Um está a dar mais gás, Mais o garrafa outro. e o outro está a dar Não, menos. sim. Tu tens uma visão de crescimento e o outro está nem aí. Ok. Está a ver? São as desvantagens que Pronto, podemos encontrar nessa. diga-se de passagem que são algumas Sim. desvantagens. Está a ver? Ok. A visão do negócio. Ok. Então, há quem prefere arriscar como sociedade unipessoal. Ele tem visão do negócio, ele pensa o negócio, ele assume os riscos sozinho e vai. Yeah. E se aquilo der certo, ele tem os ganhos para si, sem precisar ter que repartir com os demais. Sim. Outra questão é sobre empresas anônimas. Pode ser unipessoal e pluripessoal também, né? Estão categorizadas também assim. Mas como é quais são as características de uma empresa anônima? Será que é como a palavra diz, né? Tipo, ninguém sabe quem é o dono da empresa ou tem outras... Exatamente essa. Diferente das sociedades por cotas, onde existe cota, nas sociedades anônimas existem ações. Ok. Tá a ver? Por exemplo, os bancos, e uma das grandes particularidades das sociedades anônimas é o seu capital. Até onde eu sabia, até o ano passado, até este ano, o capital mínimo para a constituição de uma sociedade anônima eram de 2 milhões de kwanzas. Tá a ver? Ok. Mas é mesmo anônimas por isso. Tu não precisas saber, dificilmente saberás quem são os Os donos. donos ou os sócios, né? E qualquer um de nós, aquilo pode ter ações, como é que se diz? Ações abertas e, sim, capital aberto. Capital aberto. Sim. Qualquer um pode comprar ações de uma empresa. Por exemplo, o BAI disponibilizou há tempo ações. Quer dizer que se o Venâncio tivesse interesse, podia comprar aquelas ações.
E seria também um dos sócios Sócio do banco. Vai, Que esse sócio do banco vai comprar ação. Interessante. Olha, agora quem disponibilizou é o banco. Ai, agora foge-me aqui o nome. Será que é Atlântico? Não, não, não. Ou BFA? Ou Caixa. Caixa Angola, né? Caixa, sim, acho que é isso. Agora estou aí para os senhores. Mas é vai ficar a fazer publicidade, Cidade. senão esses gajos não pagam. Mas há agora aí um banco que disponibilizou também ações. Ainda está em aberto. Ok. Tá bem? Creio que ele por cada ação estão a cobrar 5.000 kwanzas. Está mínimo 5.000 kwanzas. 5.000 quase. Não sei, acho que é isso. Ok. Ou seja, a ação tem um determinado valor, nós chamamos valor nominal. Quer dizer que se nos interessar, tiver interessado, pode comprar. Tá vendo? Sim. Pronto, isso são as sociedades anónimas. Mas eu, antes de prosseguir, eu gostava de poder terminar aquilo que estava aqui a dizer Sim. do ponto de vista do critério das empresas. Sim. Empresas... Micros, pequenas. Não, pois, quanto à dimensão. Quanto à dimensão, sim. Pois, o empreendedor precisa saber, quando começar negócio, que tipo de empresa ele vai constituir. Se é uma micro, pequena, média ou grande empresa. Ok. Não é? Acho que isso interessa ao Sim, empreendedor. sim. Vai constituir uma micro, pequena, média ou grande empresa. Como é que eu vou saber que ela é micro, Como pequena, é que é pequena? exatamente, como é média ou uma grande grande empresa? empresa. Como é que eu fico sabendo? Pronto, vai encontrar os termos de referência nessa lei que eu aqui mencionei, que é a Lei 30/11. Portanto, mas aqui para trazer então ao conhecimento geral, né? Normalmente para nós tipificarmos se uma empresa, quanta dimensão, se ela é micro, pequena, média ou grande, existem dois critérios, que é o número do pessoal ou o volume de faturação. Ok. Exatamente. Veja, uma empresa que emprega até 10 trabalhadores, quando eu digo até, quer dizer, pode ser dois, 3. pode ter 2 trabalhadores, 3 isso. trabalhadores, 4, até 10 10 empresas. empresas. Essa é uma microempresa. Não, até 10 pessoas. Até são 10, 10 obrigado pela correção. Até 10 10 pessoas é é uma uma microempresa. microempresa. Ok. Exatamente. Quer dizer que se tu já tens ou tensionas abrir uma empresa e dentro do seu quadro de pessoal vai ter um limite de até 10 pessoas, então fique sabendo que tu vais ter uma microempresa. Vamos supor que eu tenha apenas 5 funcionários. É uma microempresa. Mas faturo 100 milhões de kwanzas ao mês. Boa. Aqui entra então o segundo critério, Ok. que é o critério da faturação, o volume de negócio. De acordo com essa lei, se a tua empresa fatura até $250.000, tu és uma microempresa. Então vamos converter. Mensal ou anual? Não, anual. 250 mil Lembra dólares. aqui uma conta. Vamos fazer uma conta rapidinha. Quanto é que está o câmbio a data de hoje? $250.000 vezes 450? Pode ser 440 é melhor. 440. Ok. Pronto. Então, se a tua empresa, né? Vamos lá ver. 440. Sim. Vamos. 110 milhões de kwanza. Tu disseste quanto? 100 milhões de kwanzas. 100 milhões. 100 milhões. Tu és uma micro. Ainda continua a ser um amigo. Exatamente. Então. Sabe por quê? Se faturasses a 110, $250.000, ao câmbio que disseste, dá 110 milhões. 110. 110 milhões de kwanzas. Ainda é microempresa. Exatamente. Então, 100 milhões está nesse intervalo. Está a ver? 100 milhões é uma microempresa. Mas isso entre os dois critérios, entre o número de pessoal, Uhum. número de empregados e o volume de faturação, prevalece o volume de faturação. Ok. Percebeu? Percebi. Agora, isso levou-me a uma outra questão que é mesmo importante saber. Existem 3 setores. Isso está relacionado aos 3 setores? Três setores de atividade. Tem um setor primário, secundário e terciário. Sim. Setor primário, que são aquelas que tiram do natural e vendem assim. Secundário, Sim, sem transformar. Sem transformar. Por exemplo, tenho uma empresa de um setor primário, agricultura, né? E faturamos somos 5 funcionários e faturamos 100 milhões de kwanzas. Ainda estamos dentro. É micro. Ainda é micro. É micro. Agora,
No terceiro, Hipoteticamente, no continuas setor- com 5 funcionários, mas tu já estás a faturar, em vez de 110 milhões, tu estás a faturar 115 milhões. 115 milhões passa para a pequena Tu já empresa. não és micro, tu és uma pequena empresa. Também o setor terciário, por exemplo, a Não questão. interessa o setor. Não interessa o Não setor. interessa o setor. O que é relevante- Produtoras. Sim, isto- não interessa o setor. Do ponto de Somos vista, todos micro. do ponto de vista da dimensão da tua empresa, é que se você pode ser um escritório de 4x4 Aham. metros quadrados, mas se você tiver Não, a faturar, faturar. e só tem lá duas pessoas a Estou a trabalhar, trabalhar. se você tiver a faturar 115 10 milhões, milhões. não, 115 não, 111 15 milhões milhões anual, tu já não és uma micro, tu és uma pequena empresa. Ok. Então passamos para o segundo estágio. Quem são as pequenas empresas? Pequenas empresas são aquelas que empregam mais de 10 trabalhadores, né? Uhum. Até 100 trabalhadores. Exatamente. Ou que têm um volume de faturação até acima dos 250 mil dólares Sim. até 3 milhões de dólares. Ok. Isso vai levar a concluir que a maioria das empresas em Angola são pequenas, né? São pequenas, é isso que eu estou a dizer. Yeah. E eu costumo dizer, e eu costumo ver muita gente a dizer, eu sou o CEO da empresa X. São pequenas E empresas. tipo, não faz sentido. A empresa nem tem um As conceito de empresas são pequenas administração. empresas, são pequenas empresas, São pequenas exatamente. empresas. São pequenas empresas Yeah. porque eles têm um volume de faturação. Pequenas empresas empregam mais de 10 até 100 mil empregados, né? Trabalhadores. Sim, trabalhadores, sim. 100 trabalhadores. 100 desculpa, trabalhadores. 100 trabalhadores. Sim. Eu conheço poucas empresas, mas e tem umas tantas, Uhum. mas é difícil encontrar em Angola empresas com 100 trabalhadores. Mas, portanto, se é que tem E 100 trabalhadores, ela é uma pequena empresa. Ainda assim, é uma pequena empresa. Eu pensava que a Justo Valor fosse uma pequena empresa. Afinal, é uma micro. empresa, não é? É uma microempresa. Tanto pelo volume de faturação, ainda somos uma micro. empresa. Pelo volume de faturação, bem como pelo número de trabalhadores. Tal como o Olhar Angolano Sim. e tantas outras As empresas empresas que eu estão conheço, por aí. bem conceituadas no mercado, não chegam a 100 trabalhadores. Não Mas chega. pelo volume de negócio, Uhum. que o termo de referência é o último exercício contabilístico, essa também seria uma pergunta interessante. Sim, E sim. como é que vamos ter, como é que saberemos a faturação, o Sim. volume de negócio? É, a referência é o último exercício. Ok. Tal como eu disse no princípio. O que é as o empre- último exercício? o Né? último Para quem é exercício, leigo. Pronto, é aquilo que eu disse. As empresas têm obrigações declarativas, ou seja, todos os anos têm que apresentar um relatório e contas. Sim. Naquele relatório e conta lá diz quanto é que a empresa faturou. Mas quando se fala desses valores, né? Por exemplo, de 100 milhões ou 111 milhões, né? Sim. Que ainda constitui uma pequena, está-se a falar de lucro ou também Não, estamos a falar mesmo de vendas. Essa pergunta é interessante. Sim. Estamos a falar de vendas. vendas? Só Conseguiu mesmo vender vendas, vendeu. X. Exatamente, faturou. Ok. Não estamos a dizer do quanto a empresa lucrou. Não, é o que vendeu. Deu. Não estamos aqui a considerar o que deduziu de custos, o que Exatamente. restou. Não, é o que vendeu, efetivamente o que vendeu. Exatamente. Yeah. Muito. Esse é o ponto. Portanto, Sim. e pequenas empresas, então, tá aí, né? Sim. Até 100 Tá. trabalhadores Sim. e